Meus amados, os amados que estão nos assistindo aí, que bom que nós ganhamos a sua atenção, que Deus venha abençoar vocês, espero que esse número de pessoas possa aumentar, amém? Glória a Deus. Bom, amados, eu coloquei um aviso nos meus status, do grupo do WhatsApp, também Facebook e no Instagram, com o tema da uma mensagem de hoje, uma mensagem que eu julgo muito importante. O maior perigo dos últimos dias, tem muita gente aí correndo risco, né, e tem tido grandes cuidados com a sua saúde, com a sua vida, mas hoje eu quero compartilhar com vocês o maior perigo dos últimos dias, um perigo que foi alertado por Jesus, foi falado pelos discípulos, pelos profetas e várias outras pessoas da Bíblia. E antes de começarmos a ler o texto de Mateus, no capítulo 7, versículo 15 e diante, eu quero orar para que você se sinta bem na presença do Senhor e que Ele fale ao seu coração e você entenda o que Ele quer dizer. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos compartilhando a Tua palavra. Sabemos que estamos em tempo que somos privados de várias coisas, mas ainda temos a liberdade de falar a Tua palavra, seja por meios da internet ou por outros meios, sem aglomeração de pessoas. Nós obedecemos às determinações que são impostas em relação à saúde, ao contato de algo. Mas quando chegar aquela determinação onde que nós não poderemos pregar a Tua palavra, aí sim, ó Pai, nós obedecemos ao Senhor por completo e dizemos que nada pode parar a Tua palavra. Por isso eu quero pedir ao Senhor que aquece o coração de cada um que está ouvindo essa mensagem, ouvindo esta oração, que eles possam saber que há um Deus que cuida deles, que há um Deus que se importa com eles, há um Deus que visita a intimidade de cada coração, e que essa palavra gere fé no coração de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? O medo, os perigos sempre nos seguiram, desde quando começamos a perceber que vivemos. Então, nós estamos diante de vários medos e perigos durante a nossa vida. Algumas coisas podem nos impedir de caminhar, alguns medos, e muitos perigos também nos cercam. Paulo chega a dizer que nós corremos tanto perigo que somos entregues como ovelhas ao matadouro diariamente. Mas o Senhor tem cuidado de nós em todas as coisas. E quando nós começamos a ver coisas diferentes no mundo, começamos a perceber que alguns sinais do fim dos tempos estão prestes. E nós nos detemos com aqueles sinais que às vezes nos amedrontam. Terremotos, guerras, fomes, epidemias e várias outras coisas que a gente julga ser algo tão perigoso, tão ameaçador para a nossa vida, que às vezes muda todo o curso ou a rotina que temos. Nós temos medo de desastres naturais, nós temos medo de algumas coisas que realmente nos apavoram, mas existe um perigo maior, porque nós sabemos que todas essas coisas, se você está num lugar seguro, que é em Deus, se você está seguro em Deus, nós concordamos com os salmistas que eles dizem o seguinte, que o Senhor é o nosso lugar seguro, a nossa fortaleza, a nossa torre forte, o meu refúgio e fortaleza. Nós concordamos com os salmistas quando eles dizem isso. E só podemos concordar porque nós acreditamos que Deus é o nosso lugar seguro. Nós acreditamos que o Senhor, nós temos a segurança. E não há perigo, não há ameaça à nossa vida que pode nos impedir de caminhar com Ele. Por isso, o maior perigo de todos os tempos, eu quero afirmar para vocês essa noite, é o perigo do engano. O perigo do engano é um dos maiores perigos que podemos combater nos dias atuais, porque já foi profetizado sobre ele. Jesus já deu vários alertas sobre isso, porque se você for enganado por uma doutrina que não é a doutrina do Senhor, você, além de poder perder a sua vida, você vai perder o seu lugar seguro. Por isso eu quero afirmar para você, acautelai-vos dos falsos profetas. Eu gostaria que você acompanhasse comigo as palavras de Jesus proferidas no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15. Para mim, que se Jesus fala algo
é porque é importante, e um dos sermões mais profundos, mais completos, mais edificantes, mais transformador e libertador que existe é o Sermão do Monte, onde ele gastou um tempo para falar de diversos assuntos. E aqui inclui um dos assuntos que Jesus sempre vai estar afirmando, até lá em Mateus 24, no pequeno Apocalipse, e todos os discípulos vêm alertando sobre isso. Diz assim, a partir do versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem, porventura, uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir fruto é cortada e lançada ao fogo. Preste atenção agora. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse texto é tão interessante que Jesus, ele, além de falar do perigo que nos cerca, que nos rodeia, ele fala que a gente pode identificar esse inimigo, a gente pode identificar as pessoas que querem nos enganar, porque Jesus veio ao mundo porque ele é a luz do mundo, e a gente vê uma semelhança entre a luz com a forma de você enxergar. Aquelas pessoas que recebem a luz de Jesus, elas conseguem enxergar com clareza as coisas, e a luz está relacionada com o bem. Por outro lado, as trevas está relacionado com a cegueira e com o mal. As pessoas que ainda não conseguem ter um relacionamento com Deus, eles não conseguiram enxergar Deus, é porque ainda andam em trevas. E todos aqueles que andam nas trevas, eles são guiados pela escuridão, pelo mal. Nós somos da luz, e Jesus mesmo diz: eu sou a luz do mundo, e vocês sois a luz do mundo. Vocês me representam, vocês têm que viver uma vida de clareza, de princípios, atentos, vigilantes em tudo que acontece, porque uma das formas mais eficazes de você minar a força, a confiança, a motivação de alguém, é deixar essa pessoa, ou enganá-la de que ela é fraca, de que ela não é capaz, de que aquilo não é para ela. E é justamente isso que muitas pessoas mal intencionadas têm feito no meio da igreja. Muitas pessoas que usam como aqui uma aparência de que é bom, mas por dentro não é. Jesus dá o exemplo que é como se fosse lobos vestidos com peles de ovelha. A ovelha calma, suave, aquela aparência, é como se a gente conseguisse ver somente dons, conseguimos ver somente aquilo que ele nos apresenta, ou aquilo que ele nos quer, ou aquilo que eles querem que nós venhamos ver. Mas na verdade, Jesus fala o seguinte, que você pode enxergar além das aparências, você pode enxergar além da hipocrisia, você pode enxergar além daquilo que estão te mostrando, porque dentro de você há algo maior do que está no mundo, que é o Espírito Santo de Deus. E a gente pergunta, Jesus está falando isso para os seus discípulos, mas quem eram os falsos profetas da época de Jesus? Existiam vários. Por isso que Jesus fala, existe essa ameaça, eu quero que vocês fiquem bastante atentos com isso. Existem religiosos, saduceus, fariseus, escribas e vários outros ali, que eles representavam um sistema, uma religião e não a Deus.
nos nossos dias atuais, nós percebemos que existem vários e vários líderes, pessoas que aglomeram um monte de gente, que atraem um monte de gente. Talvez alguns crentes nesse momento, ao invés de estar aqui conosco, compartilhando dessa palavra, eles podem estar acessando algum comentário, alguma ideia que está sendo lançada por aí. E às vezes o intuito daquela pessoa é fisgar a sua atenção para que você possa entrar num engano. Então eu quero dizer para vocês, meus queridos amados, como tinha gente na época de Jesus, durante todo o período da igreja, a gente vai ver os apóstolos combatendo as falsas heresias, os gnósticos, os falsos líderes que se opunham contra o evangelho. Paulo chega a dizer: se alguém vier com outro evangelho que não seja aquele que eu preguei, seja maldito, porque era uma realidade. Não se engane, nos dias atuais isso tem crescido bastante, pessoas que vêm falando no nome de Deus. Só para vocês terem uma ideia, houve várias guerras no nome de Deus e Deus não estava nisso. Houve várias pressões sobre muitas pessoas, pessoas não foram mortas, e os que estavam matando, aprisionando, eram pessoas que faziam isso no nome de Deus, mas Deus não estava nisso. O próprio Paulo, o apóstolo, ele prendia, ele mandava prender, ele torturava, ele mandava matar, porque ele estava crendo que aquilo, ele estava fazendo o nome de Deus. Até que um dia uma luz brilhou, e ele entendeu que era o Senhor Jesus falando para ele: Paulo, por que você está me perseguindo? Aí ele ficou cego por 3 dias. Alguém foi lá, orou, Ananias, ele recompôs a sua visão, e a partir daquele dia, ele virou uma arma na mão de Deus. Uma arma que combate toda a hipocrisia, a falsidade e o engano. E ele chega a escrever, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1 em diante, ele diz a seguinte coisa: nos últimos dias, obrigado, ora, no Espírito, aqui o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos ou dias, alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensino de demônios. Aqui ele está dizendo, ele está ensinando algo para nós. Eu gostaria que você entendesse isso. Primeiramente ele está falando o seguinte: o Espírito Santo, ele está afirmando, e é expressamente, é de uma forma intensa, dentro de cada um crente que confessa que Jesus Cristo é Senhor, que dentro dele há um Espírito que fala para ele assim: olha, nesse tempo existe engano, existem pessoas que estão sendo conduzidas por enganos de demônios, por espíritos enganadores, mas eu quero que você que tem o Espírito de Deus, fique atento para que você não seja enganado. A gente percebe hoje, um monte de gente falando um monte de coisa. Às vezes a gente começa a ouvir um grupo de pessoas, até mesmo falando da pandemia, há um grupo que fala que vai morrer todo mundo, há outro grupo que fala assim, não é tão como o pessoal está falando, e fica um monte de argumento, e a gente fala assim, e aí? E agora? E eu quero dizer uma palavra para você que está nessa situação, que você está na dualidade, se você não está sabendo em que acreditar, eu digo para você: acredite no Senhor, acredite no que Ele disse, acredite na palavra profética, que muitas coisas vão acontecer, coisas terríveis, mas tudo isso é forma de Deus trazer um juízo nessa terra. E aqueles que estavam dormindo, acordarem, aqueles que estavam com os olhos fechados, abrir os olhos e falar: Senhor, eu quero estar contigo. Pode vir o que for, pode vir os selos, as trombetas do Apocalipse, os cavaleiros correndo tudo do meu lado, mas eu creio que eu estou no esconderijo do Altíssimo, que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, porque ninguém pode tocar na alma que é de Jesus, ninguém pode tocar no seu coração que você entregou para Ele. Então fique firme, acredite no Senhor, acredite que Deus pode curar, acredite que Deus pode salvar, acredite que Deus pode livrar vidas. Às vezes a gente está mais com medo das coisas do que com fé, e a palavra de Deus diz para nós o seguinte: o meu justo viverá pela fé. E nós temos recebido o Espírito, não um espírito de escravidão e de medo, mas o espírito de intrepidez e ousadia. E é esse espírito que tem que estar em evidência dentro do seu coração.
Eu não estou dizendo para você não andar prevenido, usar máscara, higienizar, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte: com máscara ou sem máscara, se você não temer, não confiar em Deus, como que você vai viver? Como que você vai olhar para dentro de você e falar assim: aonde está esse crente, esse homem, essa mulher de Deus que falou que entrega a vida para Jesus e confia nele? Amados, se nem a morte pode nos separar do amor de Deus, não há criatura que possa, não há espada, não há terror, não há nada que pode nos separar do amor de Deus. E eu quero que você viva com essa verdade no seu coração, porque a verdade liberta. Quanto mais a verdade entrar dentro de você, mais você vai ser abençoado e fortalecido. Para falar uma verdade, Deus conta com você para fortalecer os que estão fracos. Tem muitas pessoas que estão até gostando de ficar em casa. Tem muitas pessoas que estão gostando porque não tem compromisso com o reino mais. Mas eu digo para você, se você é de Deus, você vai ouvir no seu coração, instala assim: acorda, filho, está na hora de você brilhar. Não deixe que o engano entre no seu coração e paralise a sua vida. O Senhor diz para nós: vocês têm que prestar atenção, vocês têm que ficar atentos, para que ninguém venha enganar vocês. Os dias podem ser até abreviados, para que muitos não sejam enganados. E eu quero dizer para você: abra os seus olhos, procure na palavra de Deus. Há um versículo no Salmo 119, no versículo 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Medita na palavra do Senhor. Tem gente que já deu a volta, o capote na Netflix, assistiu tudo que tinha lá, mas talvez não conseguiu ler um evangelho durante todo esse tempo de quarentena. E eu quero dizer para você, que essa quarentena poderia ser para você um deserto, onde você vai buscar o Senhor e depender dEle. Porque lá não tem nenhum recurso para trazer para você, a não ser você olhar e falar: Senhor, eu dependo do Senhor. O Senhor não vai deixar faltar nada na sua vida. Apegue-se à palavra dEle, porque a palavra dEle vai orientar você, para você não ser enganado. Olha, no começo da minha fé eu fui atacado por várias pessoas, que para mim, no começo, eram pessoas assim que tinham uma boa intenção, mas diz que no inferno está cheio de gente com boa intenção. Eu estou querendo dizer o seguinte, que não é somente a boa intenção que pesa, mas é se a pessoa traz uma boa intenção com a verdade. Alguns queriam que eu fosse para uma seita, outro para a religião, porque quando você abandona a prática de vícios, do pecado, e você quer ser uma pessoa correta e justa diante de Deus, aí vem aqueles que vêm pescar você para o lado deles. E se você não conhecer a palavra, você é seduzido por qualquer ensino. Hoje, existem muitas pessoas prometendo muitas coisas. Tem muita gente, você pode perceber que os falsos profetas, eles têm uma característica própria. Eles desacreditam todo mundo. Eles falam mal de todos. Eles tiram o valor de tudo. E afirmam que eles são as soluções. Que o melhor é estar com Deus e aponta para Deus. Porque eu não busco glória para mim. Um cristão não busca glória para si. Mas ele busca glória para Deus. Mateus, no capítulo 5, Jesus fala algo interessante após falar que nós somos a luz do mundo. Ele fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. É através do nosso caráter. O que Jesus está dizendo é o seguinte: muitos são atraídos pelos dons, pelas novidades, pela maneira, pela forma bonita de se comunicar. Tem muita gente que usa várias técnicas de comunicação que é legal para prender a atenção das pessoas, mas o intuito do falso não é nunca edificar a vida de alguém, mas sim ganhar aquilo que aquele pode me dar. A gente observa até mesmo as propagandas: olha, eu vou te dar 2 semanas de curso grátis. Aí você se empolga e depois ele vende o curso, porque o curso não é só 2 semanas, é mais. Então tem muita gente que oferece muita coisa para você,
mas eu gostaria que você prestasse atenção. É isso aqui, é o que Deus tem para mim. Buscai o reino de Deus. Ficai atento. Examine. A primeira coisa é examinar as Escrituras para que a gente não venha ser enganado. Faça como os crentes de Bereia. O apóstolo Paulo foi pregar lá e eles falam assim, beleza, pode pregar. Eu vou dar uma olhada aqui nas Escrituras para ver se está batendo. Se não tiver, meu amigo, está fora. Tem que ser assim, amados. A gente vê cada pessoa, tem gente falando que Adão tinha outra mulher. Meu Deus do céu, é cada abominação. É cada coisa. E é gente que aparece em televisão, amados. Então tome cuidado nesse tempo livre, onde você vai acessar. Pesquisa as fontes. Pesquisa a origem. Pesquisa tudo para você não ser enganado por ninguém. Porque eu já vi muito crente chegar para mim e falar assim, isso aqui, isso aqui. Eu falo, não, irmão, você ouviu de uma forma... Aonde que é a sua fonte? Eu ouvi de fulano. Pelo amor de Deus, esse cara aí é kardecista. Sai fora. E tem gente que ainda compartilha mensagem do kardecismo, de espiritismo, nos grupos da igreja. Pelo amor de Deus, irmão. Lê primeiro, vê se está batendo com a Bíblia. Misericórdia. Que o Senhor queima isso em nome de Jesus. Para não falar outras coisas. A gente tem que aprender a edificar. E outra coisa, uma coisa bem clara é o seguinte. Nem todo mundo que posta uma coisa de Deus, todo mundo vai ler. Jesus falou assim, não jogue pérolas aos porcos. Às vezes a gente joga aquele monte de coisa lá e espera que todo mundo tenha tempo para ficar lendo. Não é assim. Você tem uma palavra específica, direcionada por Deus, vai, entrega para a pessoa. Fala assim, pastor Marcos, quero falar para o Senhor, não temas, homem. O Senhor está contigo. Está aqui, esse versículo que Deus tocou no meu coração para te entregar. Agora, às vezes a gente polui muita coisa. Aí tem gente que não vê. Às vezes a gente fica queimando o cartucho e não atinge. Outra coisa para você não ser enganado é você ter intimidade com Deus. Porque Paulo diz o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, ele fala o seguinte, que a gente precisa ter intimidade com Deus, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão, porque Deus não é de confusão, e sim de paz com todas as igrejas dos santos. Então, o que vai trazer paz no seu coração é Deus, o que vai confirmar com você é Deus. Tem muita gente que ainda fica dependendo de ir em casa de profeta, para ver o que Deus quer para a vida dela, e muitas vezes é você fazer a simples coisa, abandona o pecado, se arrependa e fala assim, eu quero te buscar. Acabou, amados. O próprio profeta, o Espírito de Deus vai morar dentro de você, vai guiar a sua vida. Romanos fala isso. Aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se eu estou buscando no outro uma intimidade que ele tem com Deus no outro, é porque eu estou reconhecendo que eu não tenho intimidade nenhuma com Deus. E muitos têm procurado uma palavra e têm sido enganados. Tem pessoas que têm ouvido palavras e direções que não são de Deus, têm terminado com casamento, têm perdido bens, têm entrado num buraco de uma incredulidade, porque não confessa, não busca intimidade com o Senhor. Outra coisa, é você deixar que Deus te guie em tudo. Faça com que o Senhor fala para você. É claro que isso não é da noite para o dia que você aprende a ouvir a voz de Deus. Mas quando mais você busca, mais você tem tempo, mais você dedica, mais o Senhor fala com você. Essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã, que já chegou a luz para você, e você tem que ajudar aqueles que ainda andam em trevas. A palavra do Senhor é atual para os nossos dias. Nunca houve tanto engano. O perigo do engano é que parece que é de Deus. Jesus mesmo diz, muitos vão falar naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome. Gente, foi falado no nome de Deus, no nome de Jesus. O cara profetizou no nome de Jesus, o falso profeta profetizou, o falso profeta expulsou demônios, o falso profeta fez sinais. Pelo amor de Deus, isso não é pela performance de alguém que vai demonstrar que ele é de Deus, é pelo caráter. Porque muitos desses, Jesus vai falar assim, olha, aparta de mim, você foi destinado para o fogo, isso é engano, isso é mentira, você usou o meu nome, você usou dons para enganar, para usufruir para o seu próprio bem. Mas o segredo está, quando Jesus fala assim, nem todos
que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vou repetir esse versículo, Mateus 7, versículo 21. Projeta para mim, Lucas. Vou falar o nome do Lucas, você vai sair online aqui agora. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, ou reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual que é a vontade de Deus? Você só vai descobrir tendo intimidade com Ele, buscando na palavra dEle e deixando os seus próprios interesses. Que Deus te abençoe e te fortaleça, que o Senhor abra os seus olhos do seu entendimento, que você possa, a partir de hoje, não quero que você fique duvidando de tudo, mas que você venha provar, para que você venha examinar, para ver se isso mesmo é de Deus ou não. Chega de engano, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, eu quero abençoar a vida de cada irmão que está assistindo, de cada um que está aqui nos ajudando, que o Senhor venha abrir os olhos de cada um, abençoando de uma forma especial, que eles possam ser, ó Pai, pessoas que venham reconhecer completamente aquilo que está nos cercando, livrando, fugindo, espantando, expulsando tudo que é mal, tudo que é de engano, e que nós, além de, ó Pai, reconhecer aquilo que é verdadeiro, venhamos andar na verdade. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, em nome